Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo. Esse é o volume 2, né? Já tivemos o volume um, tá? As aulas já estão publicadas aqui no nosso canal, são 69 aulas. Então, aquelas pessoas que estão começando, né, que estão vendo essa aula, esse vídeo pela primeira vez, se quiserem realmente acompanhar o estudo por completo, tá? Tem que começar lá do volume um da primeira aula, tá? Então, à medida em que tiver tempo, vai assistindo às aulas, tá? Pode assistir a partir dessa aqui, tá? Mas é importante que vejam as aulas do volume um, tá? Então, assim, por exemplo, está começando hoje, então a sugestão é assiste essa aula, se realmente quiser, não é? Depois volta e vai assistindo as outras, e assim vai, né? Assiste uma antiga e uma nova, enfim, vocês podem fazer como vocês quiserem. Agora, o importante é que comecem lá do início, tá? Porque o estudo é uma sequência. Então, para vocês entenderem o que a gente está falando hoje aqui, tem que ter visto lá as aulas anteriores, tá? Então, esse é o módulo um desse estudo aqui, né? Desse volume 2. O roteiro representa a aula, né? O assunto. Então, esse é o assunto, o 20º assunto, o roteiro 20, que é a progressão dos espíritos, primeira parte. Então, na sequência de aulas publicadas, nós estamos na aula 116. E essa postagem aqui são o número de publicações que nós já fizemos, porque temos outros vídeos com informações, enfim. Então, a postagem total é 119, mas a sequência de aulas é a 116, tá? Bom, nas últimas aulas, né, eu tenho colocado aqui esse lembrete, esse informativo aqui para todos vocês, tá? Desse serviço aqui cristão, tá? É um serviço de caridade que nós estamos fazendo na nossa instituição, que é a Legião dos Servos de Maria, Núcleo Espírita Legião dos Servos de Maria, que nós abreviamos para o LSM. Então, é um atendimento fraterno, só que online, tá? Então, aquelas pessoas que, por algum motivo, não vão a um centro espírita ou não querem ir ao centro espírita, mas que precisam de um atendimento fraterno, tem aqui essa comodidade, tá certo? É só se inscrever aqui no nosso canal e deixar uma mensagem lá, tá? Porque o canal é como um grupo de WhatsApp, tá? Então, logicamente que ninguém quer ser atendido num grupo. Então, assim que você se inscrever, ele vai encaminhar você para o grupo, que é o grupo do atendimento fraterno. Então, você deixa uma mensagem lá que você precisa de um atendimento e um dos atendentes, né? Nós temos, junto comigo, nós temos mais três voluntários, tá? São pessoas espíritas, né? Preparadas para o atendimento fraterno, e uma dessas pessoas vai atender vocês assim que houver disponibilidade. Com certeza, nunca aconteceu até hoje de ficar por dia seguinte, sempre é no mesmo dia, tá? Então, o atendente vai lá e deixa uma mensagem, ó, estou disponível quando você quiser, então é só você ficar atento para isso aí, tá? Lembrando que o nosso atendimento é pessoal, sigiloso, né? Porque o atendente vai procurar você no privado, tá certo? As conversas, elas não são salvas, elas não são guardadas de jeito nenhum, tá? E é um serviço totalmente gratuito, então ninguém precisa se preocupar com absolutamente nada. Isso aqui é um serviço, como diz o nome, fraterno, não é? É a caridade acima de tudo, que é isso que a doutrina espírita nos ensina, tá? Então, se vocês estiverem necessitados e quiserem fazer um atendimento, tá? Quiserem uma consulta, tal, não é um tratamento espiritual, tá certo? Não se faz tratamento espiritual à distância, nós não fazemos isso, tá? Então, se um dos atendentes, ao conversar com vocês, sentir que vocês precisam de fazer um tratamento espiritual, eles vão indicar para que vocês procurem um centro espírita de sua preferência, porque tratamento espiritual tem que ser feito dentro da casa espírita, tá certo? Então, fica aí essa prestação de serviço para quem se interessar. E se vocês também conhecerem alguém que está passando por uma dificuldade, que vocês reconhecem que essa pessoa está com algum problema, acima de tudo espiritual, indiquem, não é? A gente está fazendo a nossa parte, mas é importante que todos vocês que são espíritas, ou aqueles que estão ingressando no espiritismo, também aprendam, não é, que o lema do espiritismo é fora da caridade não há salvação, tá certo? Então, nós temos que primar, não é, dar prioridade ao atendimento, ao serviço
de caridade para com o nosso próximo, tá certo? E é isso que nós estamos disponibilizando aqui para quem se interessar. Bom, as últimas aulas nós estamos falando sobre os espíritos, não é? A gente vê que já temos vários assuntos sobre os espíritos, não é? A origem dos espíritos, como eles surgiram, a natureza dos espíritos, a classificação dos espíritos, como identificar se um espírito é um espírito ainda voltado para o mal, ou se ele já é um espírito que já transita no campo do bem, tá certo? É, e agora nós vamos falar sobre a progressão dos espíritos. Nós falamos, parece que na última aula, sobre a imortalidade, a prova da existência dos espíritos, não é? Que pelas comunicações, enfim, é, pelos fenômenos que os espíritos apresentam, não é? E que se identificando as características de cada um que se comunica, que a gente identifica que é aquela determinada pessoa, principalmente quando a gente conhece, tá? E agora vamos falar da progressão dos espíritos, ou seja, do processo evolutivo dos espíritos, tá certo? Antes de entrar no assunto, algumas pessoas me perguntaram, não é, a tirar dúvida sobre quando eu falo que o espírito ele não sai do plano espiritual e ele não sai realmente. Vamos analisar para deixar as coisas bem claras, tá? O espírito, ele, como nós vimos na primeira aula desse assunto, né, que foi a origem dos espíritos, nós vimos que o espírito ele é um foco de energia, uma energia pura, não é que é o pensamento de Deus puro. Nós somos feitos do pensamento de Deus, não é aquela energia pura na sua essência mesmo, tá? Vimos que o espírito, apesar dele ser esse foco de energia, ele é matéria também. Não é a matéria como a gente costuma a denominar, não é? A classificar, que é a matéria grosseira, a matéria bruta, a matéria inorgânica ou a matéria orgânica que nós conhecemos. Não é isso, tá? É o que a gente chama de matéria ponderável. Matéria ponderável é aquela matéria que a gente pode pesar, não é? Que a gente pode, que tem massa. Então não é isso, mas ele é uma matéria, porque o espírito ele é feito de alguma coisa, tá certo? E essa alguma coisa, essa matéria-prima, digamos assim, é o pensamento divino. Então, quando Deus cria, né, o princípio espiritual, ele cria aquele foco de energia que vai evoluindo, como a gente já viu, e chega em determinado ponto que lá no plano espiritual, os espíritos superiores transformam, não é? Modificam aquele princípio espiritual e ele se torna espírito. Nós até já falamos que não sabemos como isso é feito ainda, tá certo? No dia que os espíritos nos ensinarem, nos informarem, a gente vai passar aqui para todos vocês. Então, esse espírito, por ele ser uma energia pura, né, um campo de força, digamos assim, muito forte, muito potente, ele, para se expressar até mesmo no plano espiritual, ele não pode fazer isso de forma direta, a não ser quando ele é um espírito puro, como é o caso de Jesus, tá? Então, todo espírito puro, ele é praticamente a sua própria essência espiritual. É daí que se tira o termo a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Não é a forma, não é a aparência, tá? Porque Deus não tem a minha aparência, não tem a de vocês. Deus é um foco de energia, não é? É o grande espírito, a grande alma que rege, não é? Que cria e que rege todo o universo, tá? Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus porque somos um foco de energia, até porque nós somos produto do pensamento de Deus, tá certo? Então, essa energia, ela para se manifestar no universo, enquanto ela não for um espírito puro, ou seja, pura energia, e isso aí a gente só vai atingir daqui a milhares de reencarnações ainda, tá certo? A gente precisa formar um envoltório em torno da nossa energia espiritual, e esse envoltório é chamado de perispírito. O perispírito ele sempre vai ficar envolvendo. Até os espíritos puros, eles têm perispírito, só que eles são tão puros que o perispírito ele quase que se confunde, não é como os espíritos nos ensinam, com a essência espiritual, com o espírito. Então, por exemplo, um espírito puro como Jesus, ele tem perispírito? Tem. Só que o perispírito dele já praticamente faz parte da energética espiritual, já se confundiu. Porque Jesus é um espírito puro, então o que predomina é a essência espiritual e não o perispírito, tá? No caso dos espíritos que não são puros, ou seja, mesmo os espíritos superiores, não é como a gente chama, que são espíritos que já estão no bem, no caminho do bem, eles ainda, o perispírito ainda se destaca, porque eles não são espíritos puros, tá? Então, o espírito
que não é puro. Então, a partir de agora, eu vou me referir sempre ao espírito que não é puro, tá? Para vocês entenderem. Esses espíritos que não são puros, como é o nosso caso, eles precisam desse perispírito para se manifestarem até no plano espiritual. Então, veja que o espírito não está atuando diretamente no plano espiritual, ele está atuando através do perispírito. Quando um espírito desse encarna, quando ele forma um corpo físico e vem viver uma vida física, o espírito continua no plano espiritual com o seu perispírito. O perispírito, por sua vez, forma outro campo, outro envoltório, tá, em torno dele. Esse envoltório é chamado de campo vital, tá, ou corpo vital, tanto faz. E que nas doutrinas esotéricas é chamado de duplo etérico. Esse termo duplo etérico é uma terminologia do esoterismo, tá certo? Que alguns espíritas usam, mas o correto é o campo vital ou o corpo vital. Esse corpo vital, por sua vez, é quem vai moldar e formar um corpo físico. Então, veja que o espírito, não é, ele está no plano espiritual com o seu perispírito. O perispírito forma o corpo vital e o corpo vital é que se une ao espírito. Mas veja que ao corpo físico, perdão. Mas veja que o espírito não sai do plano espiritual, tá certo? Mesmo um espírito desencarnado, ou seja, ele não tem nem corpo vital, nem corpo físico, ele só tem o perispírito, quando ele se materializa e você toca nele, na verdade, você não está tocando no espírito, você está tocando no perispírito dele, tá? Porque se ele não pode se manifestar nem no plano espiritual, a essência, quanto mais no plano físico, tá? Então, um espírito, a pessoa diz assim, essa inclusive foi a dúvida que as pessoas me perguntaram. Ah, mas quando o espírito se manifesta, ele não tem corpo físico nem corpo vital. E ele não tá no plano físico, não? Não, ele não tá. Ele está no plano espiritual. O perispírito dele é que se materializou, porque o perispírito dele pegou a energia, que é chamada de protoplasma, de algum médium, que pode estar no mesmo ambiente que ele ou não, tá certo? E formou em torno do perispírito um outro corpo, um outro campo temporário, para que ele possa se manifestar, se materializar e a gente, inclusive, tocar nele. Não é? Ele se torna visível, ele se torna apreensível aos nossos cinco sentidos, tá certo? Mas o espírito, a essência, quando eu digo a essência espiritual, o foco de energia, ele não pode estar no plano físico, ele sempre vai estar no plano espiritual. Eu espero que agora vocês tenham entendido, para aquelas pessoas que ficaram com dúvidas, tá? Qualquer coisa, se continuarem, se permanecerem com dúvida, pode escrever que a gente responde como a gente está respondendo aqui. Algumas respostas, algumas pessoas que eu conheço, eu respondo diretamente lá, né, pelos meios de comunicação que eu tenho com essas pessoas. E quando é um assunto que a gente sabe que precisa trazer para todos, aí eu faço aqui como estou fazendo agora, tá certo? Mas não se acanhe, pode mandar e-mail à vontade, que a gente, sempre que tiver um tempinho, a gente vai. Todos os dias eu abro esse e-mail eu criei exatamente para esse assunto, né, para não misturar com os meus pessoais. Então, todos os dias eu observo, olho, se tiver alguma mensagem, eu vou lá e respondo, tá? Assim que puder. Bom, continuando, né? Os espíritos são criados simples e ignorantes. Ou seja, é como nós já falamos, eles são criados uma energia simples, não é? Ele não é nem um princípio espiritual ainda, tá? É o que alguns espíritos chamam de átomo espiritual. Do mesmo jeito que a gente tem o átomo para definir a matéria, não é? Que é o início da matéria física que a gente conhece, que a gente até falou aqui, o núcleo de hidrogênio, o átomo de hidrogênio é o nascimento, a gênese da matéria física, não é? Pois é, a energia simples e ignorante, ele é o átomo do espírito, ele não é nem um princípio espiritual ou princípio inteligente. A gente viu aqui que, por enquanto, a gente vai usar os dois termos para definir a mesma coisa, embora sejam coisas diferentes. Lá na frente a gente entra nesses detalhes, que é para não complicar, tá certo? Então, ele nem princípio espiritual ele é. Ele só vai se tornar princípio espiritual quando ele começar a organizar o núcleo do átomo de hidrogênio. A partir daí, ele se torna individualidade. Enquanto isso, ele é só um átomo espiritual, tá certo? Então, por isso que eles são criados simples e ignorantes. Ele não tem um átomo espiritual, ele não tem nada, ele nunca coordenou matéria nenhuma, cadeia atômica nenhuma,
ele nunca transitou pelo reino mineral, nem pelo vegetal, nem pelo animal, e muito menos pelo hominal, tá certo? Então, ele é simples e ignorante. À medida em que ele vai evoluindo, é que ele vai se tornar um princípio espiritual. Quando ele se tornar princípio espiritual, ele vai começar a aprender a dominar o reino mineral, né? A cadeia atômica, não é? Todos os átomos, a gente já falou disso aqui em outras aulas, tá? Vai formar os minerais de uma forma geral, como os cristais, rochas, etc. e tal, tá? Tudo coordenado por esse princípio espiritual. Depois, quando ele evolui, ele migra, não é? Ele é promovido, digamos assim, para aprender no campo vegetal, e aí ele já é um ser vivo, porque ele já começa a coordenar a matéria orgânica. Ele primeiro aprende na matéria inorgânica, e depois ele vai começar a aprender na matéria orgânica. Então, começa pelo vegetal, aí entra depois, é promovido, vai para o reino animal, e vai passando pelas escalas, né, que a gente conhece do reino animal, e até chegar no símio, que são os macacos que a gente conhece, macaco, gorila, né, que são os chamados símios. Então, nesse momento, quando ele está maduro o suficiente, esse princípio espiritual ou inteligente, ele, no plano espiritual, ele é trabalhado pelos espíritos superiores, só os espíritos superiores sabem como fazer isso, e a gente não sabe ainda, vai, digamos assim, transformar esse princípio inteligente ou espiritual em espírito. Feito isso, não é? Ele passou a ser espírito, ele agora ganha a razão, ele agora tem uma consciência de que ele existe. É o que diferencia o espírito do princípio espiritual, é que o espírito, ele sabe que ele existe. Não é daí aquela pergunta, penso, logo existo, não é? Tem aquela velha frase, que parece que de René Descartes, não é? Ou é Descartes, eu acho que é Descartes, René Descartes. Eu sempre confundo o nome dele. Enfim, é, e a partir daí, ele é formado um perispírito, agora sim, ele tem um perispírito em torno dele, não é um envoltório, e esse espírito agora, recém-transformado em espírito, ele vai passar centenas de anos, a gente não sabe quanto tempo é, no plano espiritual. Ele não vem logo encarnar, tomar um corpo físico, não, tá certo? Ele fica no plano espiritual aprendendo a lidar com o perispírito. Ele tem que se adaptar àquela nova situação. Depois de milhares e centenas ou milhares de anos, eu não sei quanto tempo é, que ele aprende a dominar o perispírito, aí ele começa a encarnar em planetas primitivos, como a Terra foi um dia. E aí ele vai formar aqueles homens primitivos, como foi os homens pré-históricos, não é? O Australopithecus, o Pithecanthropus, enfim, por aí vai. Aquela escala dos homens primitivos que a gente conhece, e o processo evolutivo vai se dando como se aconteceu aqui na Terra, tá certo? Então, isso aí é mais ou menos o resumo dessa aula todinha que eu acabei de fazer aqui nessa introdução. Então, eles são criados simples e ignorantes. A cada um, Deus dá uma determinada missão. E missão, quando a gente fala, não é uma missão como Jesus teve, como Francisco de Assis, como Madre Teresa de Calcutá, enfim, não. Todos nós temos uma missão. Primeiramente conosco mesmo, né, que é o de crescer, de evoluir. Segundo, com as pessoas que nos cercam, nossos familiares, nós temos missão. A gente sabe como é difícil viver em família, não é? É muito difícil, porque são espíritos que se agruparam ali e formaram aquele núcleo familiar, mas que são espíritos que trazem, na maioria das vezes, desavenças de reencarnações passadas, embora não lembrem. E é por isso que é complicado se conviver em família. Então, isso é uma missão, você aprender a superar essas dificuldades que você tem com seus familiares, com seu vizinho, com seus amigos, com as pessoas do seu trabalho, enfim. Então, isso é uma missão. Todos nós temos uma missão, tá? É uma tarefa, digamos assim. Então, a cada um, Deus dá essa determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar à perfeição. Então, a gente vai aprendendo quando está desencarnado, não é, no estado de erraticidade, como a gente já falou aqui, e aprende muito mais quando está encarnado, tá? E assim a gente vai evoluindo até a gente chegar à condição de espírito superior e depois continua evoluindo, evoluindo, evoluindo até chegar à condição de puro espírito, como assim foi Jesus, tá certo? Como é Jesus, não é? Só na perfeição é que encontram a pura e eterna felicidade. Então, veja, tem pessoas que vivem dizendo que são felizes, não é? Elas têm momentos de felicidade. Porque você achar porque você ganhou na loteria você está feliz, não vai, porque com o passar do tempo você vai ver que ainda é infeliz.
não é? Você se achar feliz porque aconteceu um fato bom para você, ou para um familiar, ou para um amigo e tal, é um momento de felicidade. Mas a felicidade, gozar da felicidade por completo, quem é que tem isso aqui no nosso planeta, que é um planeta atrasado ainda? Ninguém. Ninguém tem. Então, a gente se ilude muitas vezes com conquistas materiais e acha que isso é felicidade. Não é. É momentos de felicidade. Até porque quer queira, quer não, independente de qualquer crença, é o que eu sempre digo, a gente vai partir desse mundo, a gente vai deixar esse corpo, e ao deixar esse corpo, a gente vai deixar tudo aquilo material que a gente tem. A gente não leva absolutamente nada, porque a matéria pertence ao mundo material, não é? A única coisa que a gente leva é o nosso espírito, com o nosso perispírito, a nossa essência e as experiências que a gente adquiriu aqui nessa passagem, nesse estágio que nós estamos atualmente fazendo aqui no plano físico. É isso que a gente leva. Então, terreno, casa, propriedade, empresa, vai ficar tudo aí. Olha, algumas pessoas até podem dizer assim, não, que falar de morte é pessimismo. Mas não é pessimismo, é a realidade. Tá? Nós não podemos fugir dessa realidade. É por isso que a gente se choca quando alguém morre. Por quê? Porque a gente não se prepara para a morte. Tá? Não é agora, se preparar para a morte, não é agora, não é desejar, não é atrair, não é querer morrer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É razão. Tá? Procurem deixar suas coisas organizadas, não é? Para que quando chegar a hora de você partir, as pessoas que ficarem saibam exatamente aquilo que você fez, o que você deixou, o que você precisa, para você não ficar perturbado. Eita, esqueci de avisar a senha do meu banco, e agora ficou o dinheiro lá, ninguém vai poder tirar. E aí, como é que fica? Então, veja, essas coisas é bom vocês organizarem, porque a gente está aqui agora, a gente não sabe daqui a 2 segundos como a gente vai estar, tá certo? Eu, recentemente, faz uma semana, perdi um ente querido, tá? Uma pessoa muito próxima, que eu gosto muito da minha família, né? Uma prima. Conversei com ela uma semana antes, conversamos pelo WhatsApp, a gente sempre brinca muito conversando e tal. E na semana seguinte, a pessoa teve um infarto e desencarnou. Então, são essas coisas que fazem com que eu esteja sempre precavido, não é? Para procurar deixar as coisas organizadas, para eu não ficar preocupado lá do outro lado com coisas que eu deixei incompletas aqui ou informações que eu deveria ter passado, tá certo? Eu penso dessa forma. Quem quiser que me ache que eu sou neurótico com morte, não é nada disso. É porque eu tenho certeza que a morte é um fato e todas as pessoas têm, só que tem aqueles que não aceitam, tá certo? Então, uns aceitam essas provas e chegam mais depressa à meta a ser atingida. Então, tem espíritos que evoluem mais rápido do que outros, porque tem uns que ficam se prendendo a bobagens, arrumando confusão, que é o meu caso, é o caso da maioria de nós, tá? Fica pegando atalhos pelo caminho e esses atalhos é que complicam a gente mesmo, tá certo? Então, mais ou menos é assim. Outros não aceitam e retardam o progresso, muitas vezes se afastando da perfeição por muito tempo, né? Tem espíritos que são renitentes na inferioridade, nos erros, né? E atrasa o seu processo evolutivo. Eles vão evoluir, mas vão levar muito mais tempo, não é? Deus criou um instrumento que se chama dor. A dor é a grande professora, não é aquela que corrige, que bota você de volta nos trilhos, quer queira que você não, tá certo? Então não adianta você espernear, porque quando você mete os pés pelas mãos, digamos assim, a dor vem, pega você e diz, ó, eu quero ver você não entrar no trilho agora. Porque isso é a lei de evolução, a lei de progresso. A dor, ela administra isso, tá? A dor, ela só pega a gente quando a gente procura ela. Ela está na dela, ela está lá, ó, controlando, coordenando o progresso, tá? Se você trilhar, é por isso que existe esse termo, andar no caminho reto. Porque quando você anda no caminho reto, você não se choca com as paredes da dor, nem do sofrimento. Não é porque a dor e sofrimento, eles andam juntos, tá certo? Então, andar no caminho reto é você não estar batendo nas paredes da dor nem do sofrimento. Então, se você se desviar do caminho e entrar pelo caminho que você acha que aparentemente é fácil, você já está se chocando com as paredes da dor e do sofrimento. Então, se prepare, porque foi você que procurou, não é castigo de Deus. Deus não castiga o filho dele, tá certo? Então, os espíritos não são criados nem bons nem maus. Todos partiram da simplicidade e da ignorância. Então, é por isso que eu digo, não existe espírito ruim, não existe pessoa ruim.
existe pessoa que está transitando momentaneamente na maldade. Quando ela desperta para o bem, ela não volta mais, porque o espírito não retrograda, ele não tem retrocesso no processo evolutivo. Então, todo aquele que já despertou e que trilha o caminho do bem, ele já vai continuar no bem. Mas enquanto ele estiver no caminho do mal, ele continua sendo mal. Só que o mal é temporário. É por isso que eu digo, Deus não cria nenhum espírito bom nem mal. Aliás, não sou eu que digo, são os espíritos que nos ensinam, tá? A tendência de ser bom ou mal está nas escolhas que cada um faz conscientemente. É aquilo que eu falei. Se você transita no caminho reto, você não se choca com as paredes da correção, não é? Da dor, da lei de causa e efeito. Tá? É por isso que existe esse termo, trilhar no caminho certo. Os espíritos progridem tanto no plano espiritual como pelas reencarnações. Não é? Eu falei isso aqui, a gente evolui dos dois lados. Durante a encarnação, o processo evolutivo é mais puxado, não é? Há um progresso maior, digamos assim, mas a gente progride tanto no estado de erraticidade, que é quando a gente está desencarnado, ou quando está encarnado. O número de encarnações varia de espírito para espírito. A gente não existe olha, cada espírito tem que ter 100 reencarnações para poder evoluir. Não tem. Tem uns que tem 100, tem uns que tem 200, tem uns que tem 1.000, tem uns que tem 2.000, 10.000, não sei, porque isso depende de cada pessoa. O nome disso é livre-arbítrio, não é? Isso depende das escolhas que nós fazemos durante cada encarnação, tá certo? Os espíritos são criados simples e ignorantes, ou seja, não são espíritos, mas sim focos de energia. Eu falei isso logo no começo, tá certo? Depois eu vou até tirar isso daqui porque está desnecessário. Esses focos de energia evoluem pelas experiências, passam a ser princípios espirituais, inteligentes e, por fim, chegam a ser espíritos. Tá certo? Veja que eu coloquei diferente aqui, espirituais e inteligentes, exatamente porque existe uma diferença do que é princípio espiritual do que é princípio inteligente. Mas agora, nessa parte do estudo que nós estamos, podem considerar que princípio espiritual e princípio inteligente é a mesma coisa, não tem problema nenhum, não é erro não, tá certo? Isso é só um detalhe. As passagens pela vida corporal é necessária para que eles dominem o elemento material e cumpram os desígnios de Deus. Então, o espírito dominar, não é reencarnar, não é só para ele evoluir, é para ele evoluir, mas não é só para isso. Não é só para ele pagar os erros que ele cometeu no passado. Funciona para isso, tá certo? Estou com alergia aqui, alguma coisa aqui, aí começa logo a irritar o meu nariz. Então, assim, não é só para isso. Nós precisamos também fazer a matéria, intelectualizar a matéria, como diziam os espíritos. Nós precisamos ser os responsáveis, os agentes da formação do mundo material, que é o que nós estamos fazendo, né? Veja que aqui no nosso planeta Terra, a união dos encarnados forma tudo isso, né, que nós vemos nos dias de hoje, as cidades, os países, não é? A tecnologia, a ciência, tudo isso transita no ambiente material e isso acontece graças a nós, que somos os agentes de Deus. Então, o fato de você reencarnar é para evoluir? É para corrigir os erros do passado? Mas é também uma forma de nós servirmos a criação de Deus. Nós somos trabalhadores de Deus, agentes divinos, tá certo? Todos passam pelas mesmas experiências e não existem privilégios na criação. Então, veja o que é um pai bom e justo. Todos, sem exceção, não sofrem privilégios. Deus ama a todos nós indistintamente, tá certo? Do mesmo jeito, da mesma intensidade, com o mesmo cuidado, o mesmo carinho, a mesma atenção. Não tem ninguém privilegiado na criação de Deus, porque Deus é um verdadeiro Pai. É aquilo que Jesus ensinou aos discípulos. Olha, qual o filho que pede a vós um pão ou um peixe e dás a ele uma pedra ou uma serpente? E os discípulos disseram, mestre, nenhum de nós fazemos isso com nossos filhos. Aí Jesus retruca e diz, ó, se vós que sois imperfeitos não fazeis isso com vossos filhos, quanto mais Deus que é perfeito. Não é? Então, é por isso que eu digo, religião é raciocínio, é lógica, é bom senso, tá certo? Somente na condição de espíritos é que adquirem o livre-arbítrio, a consciência de si mesmos e são enquadrados na lei de causa e efeito. Então, um animal, o cachorro, mordeu a minha perna, aí esse cachorro vai pagar, não é? A lei de causa e efeito vai pegar ele. Ele agora vai reencarnar um gato na próxima para pagar porque ele me mordeu. Não. Nenhum animal, nenhum princípio espiritual ou inteligente está enquadrado na lei de causa e efeito. Eles não têm nem consciência, eles não sabem nem o que é que eles são, eles não sabem nem se eles existem, não é? Então,
não seria justo eles serem punidos, responsabilizados pelos seus atos. Mas o espírito, na hora que ele se torna espírito, aí sim, ele ganha o livre-arbítrio, a consciência de si mesmo, e aí agora eles respondem por tudo aquilo que eles fizerem, e são enquadrados na lei de causa e efeito, tá? As reencarnações são transitórias. Ao atingir a perfeição, só vão encarnar por uma missão especial, digamos assim, não é? O mal começa quando um espírito decide percorrer determinado caminho, mesmo sabendo que é errado. Então, isso é o nascimento do mal. Então, veja que quem cria o mal somos nós, não é Deus, tá? O mal é criado pelo respeito que Deus tem ao nosso livre-arbítrio, né? Deus respeita o nosso livre-arbítrio, Deus respeita tanto o livre-arbítrio que a gente pode até dizer que não acredita nele, como muitas pessoas dizem, e em nenhum momento você é castigado nem punido por isso, porque Deus sabe os filhos que ele tem, ele sabe que nós somos ignorantes, e muito ainda, não é? Então, Deus é Deus. Não tem como definir Deus, não é? Não adianta querer se comparar com Deus, mas Deus é Deus. Uma coisa que a gente sabe é que Deus é perfeito e ele jamais vai punir alguém por ignorância, não é? Por saber essa história de que Deus castiga, essas coisas, isso vem das culturas primitivas, não é? Que Deus pune, aí tinha que dar sacrifício a Deus. Nós já passamos disso, graças a Deus, não é? Há muitos séculos, muitos séculos mesmo, há milênios até, tá certo? Embora tenha uns loucos por aí que ainda ofereçam sacrifícios a Deus, não é? Infelizmente. O mal começa quando um espírito decide percorrer, eu já falei isso aqui. A partir daí, ao obter os seus intentos de forma mais fácil, ele entra numa espécie de vício e permanece no mal. Então, uma pessoa optou, né? Diz, puxa, eu fazendo essa ação aqui, eu conquistei isso que eu queria de uma forma mais fácil. E aí ele começa a se viciar nisso e pegando esses desvios, entre aspas, e esses atalhos que eu falo, tá? E é a partir daí que ele começa a entrar no mal. Então ele vai se desviando, se afastando do caminho reto cada vez mais, tá? E plantando, né, ervas daninhas. Só que essas ervas daninhas que ele está plantando, ele vai colher todas elas, todas. Ninguém vai colher por ele, só ele, porque é aquilo que eu já falei aqui várias vezes. O plantio é livre, mas a colheita é individual e obrigatória, tá certo? Bom, terminamos a nossa aula, tá? Aqui eu deixo sempre aqui o nosso e-mail de contato e também o endereço do nosso blog para quem quiser visitar e ver algumas matérias interessantes lá. Então, bom final de semana para todos, que Deus nos abençoe hoje e sempre.